Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar nesse vídeo do ex-ator de Malhação e atual deputado federal, o bolsonarista Mário Frias. Fez um ataque baixo, rasteiro no Lula, só que se deu mal e se tornou réu na justiça. A situação para ele é realmente delicada porque a prova está lá escancarada para quem quiser ver e eu espero que a justiça veja. E falando em bolsonarista que parece que não tem o que fazer, o polêmico senador Jorge Seife gastou aí milhares, dezenas de milhares de reais custeados pelo Senado, ou seja, por nós, contribuintes, né, para uma viagem aos Estados Unidos no mês de fevereiro. Então, assim, é uma hipocrisia, porque o bolsonarismo, eu falo que é hipocrisia em vários aspectos, né? Aí eles arrotam que tem que cortar gastos, que tem o Estado menor, que tem que diminuir isso, diminuir aquilo, mas para gastar dinheiro para ir lá para os Estados Unidos, detalhe. Muitas vezes, para falar mal do Brasil, para pedir sanção para o Brasil, para puxar saco de extrema-direita, aí eles são mestres nisso e não estão nem aí com a economia, né? Vamos falar sobre isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, não custa nada, é uma ajuda muito importante pra gente. Se gostar do vídeo, mas só se gostar, manda o joinha pra cima, vai que não gosta, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor e eu quero agradecer. Nós passamos a marca de 340 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês que já fazem parte desse espaço e quem está chegando, seja muito bem-vindo. Bom, vocês devem se lembrar daquela polêmica que não foi pequena em 2022, quando o Lula posou com o boné com a sigla CPX. E aí vieram muitas fake news envolvendo o significado da sigla. E um dos que embarcou nessas mentiras na época, que ajudou a espalhá-la ainda mais, foi o Mário Frias, que atualmente é deputado federal, mas eu acho que a função que ele mais exerce é a de puxa-saco do Bolsonaro. E agora ele virou réu nesse caso, é o que vai dizer uma matéria que o deputado Mário Frias se tornou réu pela Justiça Eleitoral de São Paulo em um processo em que é acusado de fake news contra o atual presidente da República, Lula. O processo diz respeito a um post feito pelo deputado no X, antigo Twitter, no dia 12 de outubro de 2022, época em que Lula ainda era candidato à presidência, estava lá entre o primeiro e o segundo turno, com notícias falsas sobre ele, Lula, ter utilizado um boné com a sigla CPX durante a agenda no Complexo do Alemão. Na ocasião, Mário Frias afirma que a sigla significava cupincha, termo que, de acordo com o parlamentar, seria utilizado por facções criminosas do Rio de Janeiro para dizer parceiro do crime. Aí a postagem, que circulou demais nas redes sociais, incluía a foto do Lula com esse boné e ao lado, uma montagem, é claro, a foto do Bolsonaro, também candidato na ocasião, óbvio, usando um boné da Polícia Rodoviária Federal. E ele colocava na legenda, tá mole escolher, induzindo o eleitor a escolher o Bolsonaro, porque estava com o boné da PRF, Polícia Rodoviária Federal, e a do Lula, de CPX, na ideia do Mário Frias, que significava parceria com o crime, algo nesse sentido, e aí acabava que isso induzia, sim, os eleitores. De acordo com a decisão, o Ministério Público Eleitoral entendeu que o deputado tentou associar a imagem de Lula ao crime organizado. Por isso, decidiu por denunciar Mário Frias pela prática de conduta criminosa, por ter divulgado fatos que sabia serem verídicos em relação ao então candidato ao cargo de presidente da República, Lula, que eram capazes de exercer influência perante o eleitorado, e exercia sim. Pode parecer inofensivo, mas muita gente acreditou, isso aqui colou. A gente vive num país em que muita gente se informa pelo WhatsApp, e aí recebe isso no grupo de Zap lá, e não vai no Google verificar a veracidade daquilo, não vai nesse negócio aí de checagem de fatos, que em alguns momentos eu nem gosto muito. Porque aí eles pegam, o candidato falou que a dívida do Brasil é 900, paga de juro 900 bi. Falso, paga 899. Aí vai lá e parece que o candidato falou 900 bi está mentindo. Mas nesse caso, né, o Mário Frias, com a pesquisa rápida, caso ele não soubesse, vamos partir desse princípio, não, Mário Frias não sabia que CPX era do Complexo Alemão, que não tinha nada a ver com crime organizado, vamos supor. Era simples o Mário Frias fazer uma pesquisa e saber a verdade dos fatos e apagar rapidamente, caso ele postasse antes de fazer essa checagem.
Mas não, deixa a coisa lá. E aí isso roda nos grupos de Zap. E o impacto disso existe sim. Numa eleição apertadíssima como foi, qualquer eleitor aí pode fazer diferença. Então, o interessante é que isso de 2022, a gente está aqui agora em março de 2025, 2 anos e meio. A notícia positiva é que isso aí não foi esquecido nem arquivado, né? Continua tramitando. Mas cá entre nós, que demora, né? 2 anos e 5 meses para ver isso aí. Então, a coisa realmente é uma brincadeira, a lentidão da nossa justiça. Bom, antes de partir para a próxima notícia, eu ainda estou fora de casa, fora do meu escritório, né, improvisado aqui na fazenda dos meus pais, no quarto. Então vocês estão vendo aqui uma perna, é da minha filha, que está com a perna cruzada aí, mas é tranquilo. Criança é assim mesmo, né? Elas combinaram aqui, minha afilhada sobrinha e minha filha, fica caladinho enquanto o papai e o padrinho grava, né? Mas as perninhas estão ali balançando, pezinho para um lado, pezinho para o outro, né? Mas vamos lá então aqui para a segunda notícia, que diz aqui em relação ao Jorge Seife, senador do PL. Vai dizer que é uma matéria que ele gastou mais de 57 mil reais para bancar a viagem aos Estados Unidos. Ele é do PL de Santa Catarina. E ficou lá de 18 a 24 de fevereiro, hein? Muitos dias aí, para o parlamentar participar de conferência conservadora. E o que a gente tem com isso? Quer participar da conferência? Paga com o seu dinheiro, né? Não tem que o povo ficar bancando, bonitão, ironicamente falando, ficar lá participando em conferência, e muitas vezes, eu nem acompanho o que esse cidadão falou, não me interessa, mas agora de uma reflexão mais geral aqui, esses bolsonaristas viajam para lá com o nosso dinheiro para falar mal do Brasil, ou seja, o Brasil pagando a despesa deles para falar mal do próprio país, mentir contra o próprio país, em alguns casos, pedir sanções contra o nosso país, atacar a nossa democracia. É um negócio surreal. Aí você pode pensar, William, mas 57 mil reais, não vamos preocupar com isso não, o problema é mais embaixo ou mais em cima, né? Que é a questão dos juros aí, como eu digo aqui várias vezes, o Brasil hoje, tirando a Rússia, que está lá em guerra, né? Mas mesmo assim o Brasil não está muito longe não, tem o juro real mais alto do mundo. Quando você pega a taxa básica, a nossa Selic, e desconta a inflação, você tem a taxa real de juros. Hoje, o do Brasil, tirando a Rússia, é a maior do mundo. E, como eu disse, está pertinho de um país que está em guerra. Então é uma coisa vergonhosa. Aí entra Campos Neto, entra Galípolo, é tudo farinha do mesmo saco. Me perdoe os fãs do Galípolo só porque o Lula indicou. Aqui nesse canal não tem isso, não. Aqui nesse canal eu vou bater em presidente de Banco Central que vier com conversinha fiada de juro alto. Aí o passapanismo é tão grande que o Campos Neto, enquanto era presidente do Banco Central, deixou encomendado, eu vi essa semana no grupo de WhatsApp aqui, 2 altas. E aí, então a culpa do juro ter subido com o Galípolo foi do Campos Neto. Só que vamos deixar o pano de lado e vamos criticar o que tem que ser criticado. Nas 2 reuniões, na reunião anterior, que o Campos Neto deixou encomendado 2 altas, o Galípolo votou a favor da alta. Tá junto lá, é só pesquisar. Votação unânime. Os indicados do Bolsonaro e os indicados do Lula votaram iguaizinhos para o aumento projetado, que podia ser modificado. Não, peraí, analisamos a conjuntura e vamos manter o juro, não vamos subir não. Porque se fala, não, já estava decidido, então não tinha nem ter reunião do Copom. Teve a reunião, podia ter mantido o juro ou ter derrubado o juro um pouco, mas não, decidiram subir. Então Galípolo tem sim responsabilidade, como tem também o Lula que o indicou, o Senado que aprovou, e o Brasil vai pagando juros astronômicos. Bilhões e bilhões de reais indo pro bolso uma meia dúzia, enquanto o povo precisa de saúde, escola, creche, estrada, segurança e não tem dinheiro. Então, passapanismo aqui nesse canal não vai ter. É uma vergonha esse Galípolo na presidência do Banco Central, minha indicação que o Lula fez. Mas esses grandes problemas não devem fechar os nossos olhos para os pequenos problemas, que é esse caso aqui. Se o cidadão gasta um dinheiro do Senado, que foi aprovado, que o presidente Davi Alcolumbre autorizou, incluindo passagens em classe executiva, até Washington, olha, 6 diárias para hospedagem e alimentação. Então o Senado vergonhosamente aprova isso. Se fosse um cidadão para ir lá defender o interesse do Brasil,
aumentar nossas relações comerciais, ok, tem que pagar mesmo. Não sou a favor de político pagar despesa de viagem se ele vai para trabalhar em prol do país. Mas nesse caso aqui, francamente, é uma vergonha. Não me interessa se custaria R$ 1 ou R$ 1 bilhão. Isso aqui me parece muito mais interesse particular do senador do que interesse, né, nacional. E se é interesse particular, eu acho quem tinha que pagar era o próprio senador. Simples assim. E aqui a matéria vai dar mais detalhes dos valores do evento. Aí o senador explicou que foi autorizado pela presidência do Senado a viajar e que seguiu as regras da casa para o uso dos recursos do parlamento para custear missões de senadores. Eu não vou aguentar, vamos falar aqui. De passagem, R$ 35.500. Vou repetir, R$ 35.500 de passagem para ir e voltar para os Estados Unidos. Aí não pode ser na classe econômica ou tem que ser na executiva. E aí, R$ 22.000 pelas diárias. Olha, senador ficou no hotelzinho bom, hein? Quase 4.000 pila a diária para um cidadão ficar lá. É realmente... Se fosse com o dinheiro dele, ele pagaria. A pergunta que eu faço é: se fosse para ele pagar, ele ia na classe executiva ou ia na classe econômica? E se fosse para ele pagar, ele ficaria nesse mesmo hotel ou ficou porque é o povo que está pagando? Então são questões aí tem mais aqui bobagens que ele vai falar, tentando defender que é um evento como convidado, não sei o quê. Olha, lamentável, lamentável em vários aspectos isso aqui. E quem dera fosse só ele, né? Mas é uma renca de deputado e senador puxa-saco de Trump, de Milley, que fica indo. Argentina, vai para os Estados Unidos, volta, vai para a Argentina, Estados Unidos. Ficam mais fora do que no Brasil. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.